Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje se encontra em quantos livrão aí? The Great John Preachão. Mais um tema que eu não vou falar, lembra? Quando o nosso grandioso eu sou colocar no coração do The Great John Preachão, o The Great John Preachão vai voltar a falar quantos livros, cada capítulo e versículo será em cada pregação para a glória do nosso Pai, amém? But before we start, como sempre, se ou não, fica o que aqui, The Great John Preachão? Os nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E o que mais é The Great John Preachão? A todos vocês que estão de passagem em qualquer uma das nossas redes sociais, fica o que para vocês aqui sempre? O nosso convite para que todos vocês se juntem a nós outrão para a honra e glória do nosso eternão. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, desperta vocês que dormem, para a honra e glória de Deus. A minha atividade total, amém? Não vacile quanto a coroa da eternidade, amém? E o que mais é The Great John Preachão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, The Great John Preachão? Orando por nós também estamos orando por todos vós, meus irmãos, firmes assim, ó, forte. Que nós possamos continuar assim, ó, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, The Great John Preachão? Um bocado de pecadorzão aí, orando uns pelos outrão aí, para a glória de Deus. E lembrando, quanto mais for aí, ó, aumentando a aglomeração de pessoas aí, ó, um bocado de pecadorzão aí, pra quê, The Great John Preachão? Pra ser mesmo um bocado de pecadorzão, orando aí uns pelos outrão, para a glória de Deus. Lembrando, nós só não podemos viver na prática do pecado. Pecar é diferente. Amém? Vigia, desperta, meus irmãos, nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, jejum, oração, orando aí uns pelos outrão, para a honra e glória do nosso eternão, amém? E o que mais é The Great John Preachão? A segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que também, The Great John Preachão? Até que eles são visualizando nossos vídeos, compartilhando, e olha que são muitas visualizações, são muitas compartilhações por aí afora. Meus irmãos, olha dentro dos olhos do The Great John Preachão, que nós possamos continuar assim também, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, The Great John Preachão? Na compartilhação, da examinação das escrituronas, sagradando nosso eternão. E o que mais, The Great John Preachão? Na compartilhação do evangelhão eternão, nosso grandioso eu souzão. Toda honra, toda glória seja dada a ele mesmo, amém? Meus irmãos, que nós possamos continuar assim nessa mesma pegada, amém? E o que mais é The Great John Preachão? Fica o que para nós aí também? Sempre o nosso convitão para que todos vocês se juntem a nós outrão, para a glória do nosso eternão, amém? Aquela perguntona bem de levona, vai querer ir para a eternidade? Ou vai querer ficar por aí afora e ser assadão com o diabão? Ah, não vai mais. Mas muda de ideia ligeiro, né? Quando fala de ser assadão com o diabão, muda de ideia ligeiro, né? Não? Que o diabão, que é isso, The Great John Preachão? Que o diabão esteja repreendidão para a glória do nosso eternão, amém? Nós vamos para a eternidade, meus irmãos, vamos para a eternidade. As soon as possible, todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Meus irmãos, olha os meus olhos aqui, ó. Meus irmãos, mais um vídeo, meus irmãos. Mais um vídeo que nós iremos fazer a abertura em Apocalipse. E nós iremos fazer o fechamento do vídeo em Apocalipse. Chapter 22, verse 15 to 16. E o que mais, The Great John Preachão? Em inglês? E por falar inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês ou mudar de curso, a você que não está satisfeito com o seu curso, seja ele o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbiozão, eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações, amém? DDD 21 989 966997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? Good luck, God bless you, amém? Amém? E o que mais é da Cristiano? Aquele negócio aí que tu ama e quando tá apresentando o cursão de inglês aí, Uptime. If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch The Great John Preachão, Uptime. Good luck, God bless you.
Amém? Meus irmãos, concentração. Lembra, se estudar o nosso idioma já não é fácil, e lembra que a faculdade pode ser a melhor que tem. Se o aluno não se esforçar e não estudar, não adianta de na dica, de tubitiri, que bota tudo no pacote só por aí afora. Amém? Desperta do que dá. Vigia, amém? Para a glória de Deus. Good luck, God bless you, amém? E o que mais aí, Degratião Prichão? Nós iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, até a parte 5 que eu estou colocando assim, parte 5 aí nos vídeos. Eu sei que vocês já perceberam já, né? E lembra, o segundo canal, Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full. Lá eu posto o vídeo completão para a glória do nosso Eternão, amém? Porque no Edinaldo Cassiano The Preacher, eu posto os vídeos fatiados todos os dias aí, amém? Lá o vídeo é todos os dias, amém? Para a glória de Deus. Só que no Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full, lá eu posto o vídeo inteirão, porque já me cobraram. Aí, Edinaldo, mas e o vídeo inteirão? Por isso que eu abri o outro canal lá, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Meus irmãos, e qual é o tema do vídeo de hoje para nós aí, Degratião Prichão? O tema é: confessa o pecado e abandona. Grava bem. Confessa o pecado e abandona. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui. Vamos orar antes aí, para a honra e glória do nosso Pai? Vamos. Eu convido a você para que você ore conosco, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Curve as frontes e feche os olhos. Oremos. Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Yeshua Mashiach, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos neste exato momento, Pai, no melhor lugar do mundo, Pai, que é na tua presença, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê força, sabedoria, inteligência do alto, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, porque sem ele nada podemos fazer, Pai, para que nós possamos, Senhor, nos desviar do mal, Pai, que é o que te agrada, Pai. E que o mal, Senhor, se afaste de nós, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos fiel ao Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Pai, só o Senhor, Pai, eu te peço que o Senhor não nos deixe aqui, Senhor, nem um segundo sequer, Pai, nesse lamaçal de pecado. Pai, nós estamos aqui, Senhor, embarcado, Pai, num mar, no lamaçal de pecado, mas eu te peço que o Senhor, Pai, seja, Senhor, o condutor, Pai, que o Senhor esteja embarcado conosco no nosso barco, Pai. Que o Senhor, Pai, não deixe, Senhor, o nosso barco, Senhor, naufragar, Pai. E tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade. Pai, eu te peço sempre, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, em todas essas redes sociais estão chegando pessoas todos os dias, Pai. Mas sempre também, Senhor, eu te peço que não seja, Pai, apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas que seja números a mais para as tuas mansões celestiais, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ilumine, Pai, que a tua palavra nos ilumine, Senhor. Como diz, Senhor, a tua santa e bendita palavra em Salmos, Pai. Salmos, number 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que o Senhor nos ilumine, que a tua santa e bendita palavra nos ilumine, Pai. Para a honra e glória, Pai, do teu santo nome, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a guardarmos, Pai, sempre, Pai, a tua palavra na nossa mente e no nosso coração, Pai. Pai, sem o Senhor nada podemos fazer. Nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde de todo pecado, que o Senhor nos ajude, Pai, para que nós não venhamos viver na prática do pecado, Pai. E quando nós pecarmos, Pai, eu te peço, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, que o Senhor perdoa, Pai, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos perseverantes, Pai, até o fim, Pai. Como diz a tua santa e bendita palavra, Pai. Matthew, chapter 24, verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, Pai. Pai,
Eu te peço, Senhor, que esta oração, essa prece, vai assinada com letras de ouro, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, o qual é bendito que vive e reina com o Senhor não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, ó. Qual é o tema de hoje? O tema é: confessa o pecado e abandona. Meus irmãos, vamos fazer diferente hoje aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Vamos aqui para a leitura aqui, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos lá. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Revelation, chapter 22, verse 15 to 16. Vamos lá, o que a palavra do nosso Pai fala para nós aí, ó? For we fought our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you those things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aí, ó? Presta atenção. Qual é o tema? O tema é: confessa o pecado, confessa o pecado e abandona. Vamos lá, ó. Não minta. Vamos lá, ó. Pois isso aqui é na eternidade. É na eternidade. Presta atenção, ó. Apocalipse capítulo 22, verso 15 ao 16. Isso aqui é na eternidade. Quem não vai entrar na eternidade. Vamos lá, ó. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, tenho enviado meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. Mentira, não, porque nós vamos ver aqui algumas passagens aqui que vai falar assim, ó, mentira, mentiroso, não sei o que, isso, aquilo, outro, e detalhe. Cristo, ele é quem? A brilhante estrela da manhã. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, e a resplandecente estrela da manhã. E nós vamos ver o que o tema vai falar para nós aqui, ó. Vai dar bom demais para a honra e glória do nosso Pai, amém? Presta atenção a cada detalhe para a honra e glória do nosso Pai, amém? Porque o que nós mais temos visto por aí afora, está em redes sociais por aí afora. Agora nós podemos viver pecando. Porque 1 João capítulo 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem somos nós para dizermos que nós não peca? Lembra, pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outro. Nunca esqueça isso, porque Deus não atende a pecadores. Deus não atende a pecadores. Você pode ter 1 trilhão de anos de crente. Porventura o nosso eterno houve pedido de arrependimento de Lúcifer mais ainda? Ele pode orar, pode espernear, pode fazer o que ele quiser, não pode? Porque ele já está julgadão e condenadão. E quem somos nós? Vigia, desperta do que dormes. Preste atenção o que você ouve por aí afora. Sabe por quê? Que na abertura do vídeo aqui, eu sempre agradeço a todos os inscritos, a todos os seguidores e aos novos seguidores, novos inscritos. Sabe por quê? Principalmente a você que está comigo aqui agora nesse vídeo, porque você poderia estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, vendo foto de mulheres por aí se rebolando por aí, vídeo de machos se rebolando por aí, vídeo de mulheres se rebolando por aí, e você está aqui comigo. E isso é uma gratidão diante do Eterno. Sabe por quê? Porque você está fazendo o que agrada o Eterno, ouvindo a sua santa e bendita palavra. E você não está contaminando
os teus olhos, a tua mente e nem o teu coração com o mundão neste exato momento. Está ouvindo a palavra do nosso Eternão. Amém? Grava bem isso na tua mente e no teu coração. Amém? Na tua mente e no teu coração. Desperta tu que dormes, porque o que nós estamos mais vendo por aí afora, agora nós podemos viver pecando por causa disso. Porque 1 João, capítulo 1, verso 8 ao 10 fala, e ele ainda nos perdoa os pecados. Porventura, Lúcifer ainda tem perdão para ele? E Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Deus não é filho do homem para que minta. João, capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Grava bem isso. Grava bem isso, que tu nunca esqueça isso. Provérbios, capítulo 15, verso 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Não esqueça isso também. E não honra o nosso Pai só com os lábios, como falácia mentirada. Porque Provérbios capítulo 12, verso 22, diz assim, ó. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Provérbios capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas os perversos faz vergonha e se desonra. Mas o perverso faz vergonha e se desonra. Grava bem. Presta atenção para a glória do nosso Eternão. E lembra, pode estar vivendo aqui 1 trilhão de anos. Se está na prática do pecado, não se arrepende mais, nem confessa e se arrepende, não adianta confessar e não abandonar e não se arrepender. É um conjunto. Confessar, se arrepender e abandonar. E nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala. Porque 1 João, capítulo 5, verso 16, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá. E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Já era. Tá ali, ó, vivão, perdidão, sabe o quê? Já se entregou pro diabão. E aí já era. E aí já era. Desperta do que dormes. Por quê? Você pode estar vendo por aí afora coisas e mais coisas, aquilo outro, com os filhos da desobediência, e eles são quem? Os filhos de Satanás mesmo. Assim a palavra do nosso Pai o diz. 1 João, capítulo 3, verso 7 ao 8, verso 7 ao 10. O texto fala assim, ó, no verso 7. 1 João, capítulo 3, verso 7. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Na tua Bíblia pode estar os filhos de Deus e os filhos do maligno. Vamos lá, ó. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, quem? Cristo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E onde é que está isso aí? João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por quê? É mentiroso e pai da mentira. Vamos lá, ó, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele, no coração dele, é a divina semente, que semente o Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. É de quem? Do diabo. E o que é a justiça? A prática dos mandamentos do Eterno. Viver em santificação para o Eterno.
e nem o que não ama a seu irmão. Lembrando, se você tem algum problema com o irmão teu de igreja, de sangue, isso, aquilo, outro, vai lá e abraça, ligeiro, corra, liga e peça perdão. Se não quiser te perdoar, é com ele e o nosso eterno para lá, mas faz a tua parte. Porque senão, se morrer do jeito que está, morreu perdidão e vai ressuscitar só na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Sabe por quê? Verso 15 fala assim, ó. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aí sabe o que acontece? Vai linkando uma coisa com a outra. 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Presta atenção, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Lembra? Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Na tua Bíblia pode estar uma perguntona assim, ó. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dá para você ver? E aí é o quê? Amor ao próximo. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Qual é a vontade do nosso Pai? João capítulo 9, verso 31. É a mesma vontade que fala em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade? Quando você linka uma coisa com a outra, João capítulo 9, verso 31, e é sabido que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Qual é a vontade do nosso Pai? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia pode falar penosos. Dá no mesmo. Pegou a fita, como é que a banda toca? 1 João, capítulo 5, verso 18. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Se é nascido de Deus, não vai viver na prática de pecado, do pecado, e por aí vai. Aí como é que já está rolando por aí afora? Que nós podemos viver na prática do pecado, porque 1 João capítulo 1, verso 8 ao 10 fala, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Aí a purificação, que nós vamos entrar na leitura já, nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Para ficar bem bonitão. Desperta tu que dorme, meus irmãos. Desperta tu que dormes. Vamos lá, ó. Entrar aqui na santa e bendita palavra do nosso Pai. Vamos. João capítulo 8, verso 1 ao 12. Vamos lá. Leitura, meus irmãos. Leitura aqui para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Aqui, ó. O texto, a mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentando-os ensinava.
os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Olha bem dentro dos meus olhos aqui. O nosso acusador, ele é sagaz. Não é à toa que ele nos acusa dia e noite e dia, diante do nosso eterno. Revelation chapter 12, verse 10. Presta atenção. And I heard a loud voice say in heaven, now is coming salvation and strength and kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. E eu vi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E a laia está por aí afora. Vamos lá, para a glória de Deus. Continuando. Disseram a Jesus, mestre, esta foi apanhada em flagrante adultério. Vai vendo como é que a banda toca. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Vamos lá. Continuando, para a glória de Deus. Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Porque é o que eles fazem, o filho das trevas. Aqui eu dou uma paradinha aqui. O que nos acusa aí? Fala que até que na seita do sétimo dia, quem salva é a nossa irmã Ellen Goldwhite por aí afora. Falam até que ela que marcou data para a volta de Jesus com Guilherme Miller e por aí vai, sem saber de nada. E eu ponho lá nos comentários. Que negócio de pão, Diego Cristiano? Para com esse negócio, é bota. Eu boto lá nos comentários lá assim, ó. Maria Rai com as outras por aí afora. E bota tudo num pacote só assim. Para vocês falar, vocês têm que saber o que vocês estão falando. Aos críticos aí de plantões, de plantonations por aí afora, vocês têm que ter o conhecimentão do seitão, da seitona do sétimo dia, uai. Como é que vocês vão falar por aí? Porque aí vocês estão pecando diante do nosso eternão. Vocês têm que acordar, uai. Nós não queremos o mal de vocês, não. Nós queremos que vocês cheguem ao pleno conhecimento. Então, o pleno conhecimentão do evangelhão eternão do nosso grandioso eu souzão. Para de ser Marião vai com os outrão, para a glória do nosso eternão. Dizem que até a nossa irmã Ellen Goldwhite que criou o sábado. E detalhe, fala o nome da minha irmã com amor e carinho, que se não falar eu fico chateado. Ellen Goldwhite. Amém? Parando que isso não é idolatrar isso aqui do outro, não. Engraçado que a fúria pra cima de nós é porque nós trata com amor e carinho os inscritos da nossa irmã e nós segue com amor e carinho. Lógico que nós pecamos, nós damos nossos vacilos, que ninguém é perfeito. Mas nós defende a nossa irmãzona Ellenzona Goldwhitona e nós acatamos os inscritãozão dela zona e eles ficam revoltadão com nós outrão porque eles abandonou os teologatão deles, os pais da igreja deles. João Calvino, John Wesley, Charles Spurgeon. E por aí vai botando aí. Os teologatão deles aí, os pais deles da igreja. E aí sabe o que eles preferiram? Ficar com o diabão. Porque os próprios pais dele falam que o arcanjo Miguel é Jesus. Todos eles, Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, John Wesley. Quem mais?
João Calvino. Vai botando tudo num pacote só assim. Desperta o que dorme. Aí a ira, a revolta é grande, porque nós observamos os inscritos da nossa irmãzona Ellen Gold Whiteona. Fala até que nós somos o haitiano. Mas tem hora que a bondade é danhadora. Se eu não dei um pichão. Vamos lá. Para o glória do nosso eternão, amém? Mas lembrando que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática para a honra e glória do nosso eternão, amém? Vamos lá. Continuando, vamos lá. Ó. Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou, eles disse, aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Stop here right now, please. Stop here right now, please. Aqui eu vou dar uma paradinha e vou dar outra leiturinha de novo. Que eu quero ter uma conversa com você, porque não foi à toa que esse vídeo chegou até você. Que está mais perdido do que cego em tiroteio. Vamos lá, vou voltar de novo. Aqui, ó. Verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele dentre vós estiver sem pecado, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Agora aqui o negócio vai ser sério. Olha aqui dentro dos meus olhos. A você que já matou, que já estuprou, que já roubou, que já fez tudo que não presta por aí afora, mas que você está sendo fiel com o eterno, com amor e carinho e segurança, bateu o arrependimento de toda a porcariada que você fez na tua vida, que você possivelmente pode estar assim, ó, nem Deus não me quer mais, porque eu sou uma porcaria, eu sou uma praga. Mas se você estiver sendo sincero com o eterno, repito, você pode ter matado, estuprado, roubado, ser a pior praga na face da terra, o pior ser humano. Mas se você está sendo sincero diante do eterno, fiel, buscando um arrependimento, confessando os seus pecados e vai abandonar os teus pecados, aceitar a Cristo e ser batizado e pregar a palavra do eterno, poderoso é o Senhor para te perdoar os pecados. E quem vai te atirar pedra? Quem nunca pecou. Tem uma diferençazinha de pecado. E tem uma diferençona de pecado. Mas o pecado para a morte, quando você está lutando, relutando contra o Espírito Santo, que se entrelaça, que se entrega para Satanás, esse aí não tem mais perdão. Pode orar, pode fazer o que quiser, não tem mais perdão. Mas se você está nessas condições, se você está sentindo teu coração pulsando arrependimento, você pode até estar preso ainda, estar solto, estar no seu que, isso, aquilo, outro, cumprindo pena, está por aí afora, foi absorvido e você está pulsando no teu coração o desejo de você estar na eternidade com o nosso Pai, com o teu Criador. Arrepende-te, aceita Cristo como teu Salvador e batize-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E quem vai te jogar pedras? Quem sou eu para jogar pedra em você? É duro todas essas atrocidades. Matar, estuprar, roubar, destruir por aí afora. Mas o autor da vida, o Cristo, que desfez toda a obra de Satanás na cruz ali, para todo aquele que nele crê, que foi enviado
João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você está crendo e você quer estar com ele, quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para te apontar? Pelo contrário, nós nunca poderemos nos ver aqui nessa terra, mas naquele grande dia, quando ressoar a trombeta de Deus, se eu morrer primeiro ou você morrer primeiro, ou se nós morrermos, que nós viemos ressuscitar, como fala a palavra do nosso Pai, ó. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que nós venhamos estar lá. Não liga para o que A, B vai dizer, o que A, C vai dizer, isso, aquilo, outro. Não liga para ninguém. Olhos fitos no alto. E se arrepende mesmo profundamente dos teus maus caminhos. E aceita Cristo. Se entrega para Cristo. E nós, tão breve, estaremos na eternidade com o nosso Pai. Porque já chegou pessoa para mim e falou assim, ó, Edinaldo, nem Deus não me quer mais, porque eu sou uma porcaria, eu sou uma praga. Eu já matei, eu já fui isso, aquilo, outro e tal. E essa pessoa já era um senhor e era um policial. Ele falou, a vida dele para mim já foi uma praga, foi uma porcaria, uma que nem Deus não me quer mais. O principal que o nosso Deus quer, que nós caímos em si, conhecemos a porcaria que nós somos, o lixo que nós somos, e que Ele é tudo, e que Ele sente que nós estamos sendo verdadeiro com Ele, arrependendo dos nossos pecados, confessando, abandonando, aceitando Ele como o seu Salvador. Ele é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos para casa, porque o nosso Pai está colocando os últimos detalhes na minha morada e na tua morada. Já imaginou? 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para todo aquele que ama a Deus, a eternidade linda e maravilhosa. Vamos para casa. Vamos para casa. O nosso Pai já está lá em cima nos aguardando. Amém? O Senhor vai passar a borracha em tudo, nos teus pecados, em tudo, em tudo. E quem somos nós para julgar? Lembra? Uma alma arrependida, convertida, se entregue para o Pai, vale mais do que o mundo inteiro. Vamos para casa. Vamos lá, continuando. Verso 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Continuando. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, presta atenção, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
ninguém te condenou? Quem somos nós? Quem sou eu para te acusar, para te condenar? Com a tua sinceridade do teu coração, você sendo filho do meu Pai, do nosso Eternão, quem sou eu para te acusar? Assim como o meu pai passou uma borracha de toda porcaria, de toda praga, de toda tranqueira que eu já tive de pecado por aí afora. Que ninguém é perfeito, só que uns têm pecados mais graves do que o outro. Mas lembra que uma alma convertida, entregue ao Eterno, vale mais do que o mundo inteiro. Vamos para casa. Vamos lá. Ó. Verso 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Para aqui. Para aqui. Stop here right now, please. Stop here right now, please. Vai e não peques mais. Agora, volte aqui. 1 João. Quando o nosso irmão João escreveu 1 João na cidade de Éfeso. Lembrando, o meu irmão João morreu na cidade de Éfeso no ano 103 depois de Cristo, com aproximadamente 94 ou 96 anos. E o Novo Testamento foi escrito 40 anos depois da ascensão do nosso Cristo para as mansões celestiais. E Ele é fiel e poderoso para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, como diz 1 João, capítulo 1, verso 9. E aí? Quem sou eu para te acusar? Não ligue para ninguém que vai te acusar. Não foi à toa que você caiu aqui. E lembra que eu nunca preguei e nunca vou pregar para agradar o homem. Eu não quero saber do teu passado para lá. Eu não vou te julgar pelo teu passado. Mas se você cumpriu tua pena, ou você está cumprindo a tua pena, e você sentiu no teu coração o arrependimento de toda a porcaria que tu fez, caiu de joelho e está comigo aqui agora para ter uma confirmação, não foi à toa que você chegou aqui. Aceite o nosso Pai em amor, em verdade e espírito. E vamos para casa. E não liga para quem vai te acusar. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Recapitulando aqui, ó, verso 11. Respondeu-lhe ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quando foi escrito isso aqui, Jesus, quando foi inscrito todo o Novo Testamento, que foi juntinho e fechado e selado, Jesus não estava mais aqui nessa terra. Já estava nas mansões celestiais, onde ele está até hoje. Ele deixou escrito: vai e não peques mais. Lembra que pecar, nós pecamos. Agora, viver na prática do pecado, em um pecado, na prática, toda semana, todo mês, aí já é um erro. Aí já está na prática do pecado. E aí você se arrepende, e aí automaticamente, sabe o que acontece quando você faz isso? Sabe por que Deus não te ouve mais? Sabe por que Deus não ouve mais a pecadores? Sabe por quê? Porque você já imaginou você duvidar do poder do Eterno?
Já imaginou você duvidar do poder do Eterno? Porque se você vive na cobiça, se você vive na mentira, e você se ajoelha, e você pede perdão por aquele pecado, você pede força para o nosso Pai, para te livrar daquele pecado, para te libertar da prática daquele pecado, seja do adultério, da cobiça, de qualquer um dos pecados. Olha como o negócio é sério. A prática do pecado, toda semana, todo mês, vai vendo o que é a prática do pecado. Aí sabe o que acontece automaticamente? O Eterno está vendo que você não recebeu a tua bênção e que você não crê no poder dele. Então, se você não crê no poder dele, como é que ele vai te ouvir? E você na prática do pecado? E aí, nós vemos por aí afora muitas coisas que diz assim, a pessoa na prática do pecado, vivendo no pecado, se ajoelha para orar e não acreditando no poder do nosso Deus, e fica naquela, eu oro e Deus não me atende. Claro que Deus não vai te atender. Sabe por que Deus não te atende? Porque Deus não é homem, não é filho de homem para que minta. E Deus não é mentiroso, Deus é justo. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, o pai do pecado já não tem mais perdão para ele. E você acha que vai ter perdão para o filho do pecado? Para os filhos da perdição? É evidente que não. Lembra? Eu falo, eu não sou perfeito, longe de mim ser perfeito. Mas esse negócio de viver pecando todo dia e toda hora, eu não sou filho de Satanás para andar pecando todo dia, toda hora. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? A nossa vida espiritual não é bagunça. A nossa vida espiritual não é bagunça. E eu não tenho esse negócio não, meus irmãos. Eu falo com os meus, falo de fora, quem for que vier falar comigo. Um dia um adventista veio falar comigo. Aí eu falei para ele, presta atenção, se você não tem certeza da tua salvação, você não está dormindo com o Eternão, e você não está acordando com o Eternão, e você não está passando o diazão com o Eternão. Sabe o que está acontecendo? Você pode ser adventista, você pode ser batista, você pode ser macumbeirista, você pode do que for. Se você não dormir com Deus, se você não acordar com Deus, se você não andar com Deus, você está andando abraçadão com o diabão e ponto finalzão e acabozão. E se morrer desse jeitão, só vai ser ressuscitado na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Isão, laitão e braitão, fação, clarão e práticozão. Não tem dois caminhos, não tem esse negócio não tem dois caminhos, não. Não existe esse negócio de você ter dúvida do caminho o qual você está seguindo. Qual o caminho? Lembra que Cristo falou? Eu não sou o caminho não, ó. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém, ó, a palavra não fala assim, não. Ninguém vai ao Pai, não. Não. Sabe por quê? Porque ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí eu falando para ele, pro adventista. Sabe o que ele veio falar para mim? Se você tinha dúvida da tua salvação, você pode ser adventista do sétimo dia, da reforma metodista, batista, terecosista, maracumbeiro, bota tudo num pacote só. E o que eu falei antes, se você tem dúvida da tua salvação, você não está andando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristão. Você está andando abraçado com o diabão e ponto final e acabou. Você está perdidão dentro da igreja. Agora já imaginou eu servindo a Deus, me consagrando para o Eterno, eu peco, não é viver na prática do pecado, e eu vou ter dúvida da minha salvação? Que história é essa? Eu não estou na eternidade ainda com o meu Eternão. Mas com ele, todos os dias, eu mantenho o meu nome escrito no livrão da vidona do Cordeirão. Porque sem ele, nada podemos fazer. Aí veio falar para mim dos inscritos da nossa irmã Ellen Gold White. Ah, mas se você pegar o espírito de profecia, porque ela está falando se por causa dos teus ouvidos, com música, com negócio de comida, com não sei o que, isso, aquilo, outro e tal, tudo que ela fala lá no livro. Tudo que ela fala lá no livro. Tudo que ela fala. Aí eu só lancei uma perguntona bem grandona para ele, que eu lanço para qualquer um. Vem cá. Você anda com teus pensamentos aonde? Hã?
porque eu peco até dormindo. Eu falei, o quê? Que história é essa? Que história é essa? Eu não sou santo, eu peco. Eu peco. Mas eu me deito com meu pai. Eu amanheço com meu pai. Eu passo o dia com meu pai. Memorizando a palavra do meu pai. Namorando a eternidade. Quando vem os pensamentos malignos na minha mente, eu falo, pai, me perdoa, seu pai, repreende essa praga, essa tranqueira da minha vida. Ficar namorando pensamento maligno, desejando que não sei o que, eu não sou filho de Satanás. E sabe o que eu tenho para dizer para você? Se você não tem o teu domínio próprio, o teu domínio mental, espiritual próprio, você não está andando com Cristo. E eu não tenho essa frescura comigo, não. Vou repetir 3 vezes. Você não está andando com Cristo. Você não está andando com Cristo. Você não está andando com Cristo. E mais, você está andando, abraçado com o diabão mesmo, com o satanásão mesmo. Que ele esteja repreendendo a tua vida. E que a partir de hoje, nunca mais essa malignidade saia dos teus lábios. Eu tenho dúvida da minha salvação. Ai, será que eu vou para o céu? Será que... Pergunta para o Degrotão Prichão aqui. E aí, Degrotão Prichão, tu vai mesmo para o céu? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com ele. Porque sem ele, nada eu posso fazer, mas com ele. O meu nome está lá, ó, no escritor no livrão da vida. E o meu passaporte celestial, carimbadão e assinadão com letrão de ourão. Eu não sou filho do diabão? Que história é essa de ter dúvida da minha salvação? Pois é, o adventista veio com esse negócio para mim na saída da igreja. Eu falei, meu irmão, pois então deixa eu te dizer uma coisona bem aqui, ó. Então você não vai me levar mal, que eu não tenho frescura comigo mesmo. Você não está andando com o nosso eternão, porque eu não desejo isso, eu não vivo nisso, eu não faço isso, eu não faço aquilo. É isso que o escrito da nossa irmã Ellen Goldwhite está falando. O espírito de profecia. Se você cobiçar músicas mundanas, desejos carnais, desejar comidas, falar coisas imundas da tua boca, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Outro dia teve um abençoado aí, adventista, que veio falar abobrinha pra mim. Acha que eu sou um pregador novinho, que não sei o que, que tô aqui começando a pregar agora, isso, aquilo, outro. Ai, porque você tá faltando respeito com os outros, tá chamando os outros de filho de Satanás, não sei o que. Eu mandei foi criar vergonha na cara. Criar vergonha na cara. Sabe por quê? Porque eu estou falando dentro da Bíblia, eu não estou xingando ninguém, que eu não vou xingar ninguém. Agora, deixar bem claro, os filhos de Deus, os filhos de Satanás, e chamar essas pragas mesmo de filhos de Satanás, que é o que eles são mesmo, falsos pastores, falsos profetas, e por aí vai, eu chamo mesmo, ponto final, e acabou. Porque eu não me misturo com Satanás, nem com os filhos de Satanás. Vê o vídeo passado aí, do Mr. Pastor César aí, com meu irmão Rodrigo. Vê aí. Vê aí. Eu não me misturo com essa laia. E é assim que eu trato eles mesmos, sabe por quê? Porque eu não vou ser amigo dos inimigos do meu pai. Quem quiser ser amigo dessa laia para lá, dos filhos de Satanás para lá, que seja. Mas nunca vai ter o meu apoio. E outra coisa, lembra, quem é amigo de Satanás é inimigo de Deus. Quem é amigo dos filhos de Satanás, se permanecer nessa, aqui cai para pastores adventistas, para qualquer um, vai ser amiguinho dos filhos de Satanás, que você vai mesmo se dar bonitinho com o nosso Pai Celestial. A vida espiritual, ela não é brincadeira. Vocês acham que no tempo que tinha sacrifício, que sacrificava lá, vocês acham? Vá lá, pergunta lá para os judeus, para as linhagens dos judeus, se os judeus andavam pecando todo dia e toda hora, para estar atrás. Vocês acham que era fácil arrumar uma pomba linda e maravilhosa, uma rola linda e maravilhosa? Um novilho lindo e maravilhoso, sem mancha, sem defeito? Vocês acham que era fácil? Procura hoje em dia aí, aonde é que anda nascendo coisas perfeitas por aí afora. Imagine. Acha que era fácil? Pergunta lá para os judeus, lá até hoje da linhagem lá, que pega tudo e sabe de tudo, como era que funcionava. Vai lá, pergunta para um judeu hoje lá, para qualquer judeu, você anda pecando todo dia, toda hora? Ele vai te dar uma respostona bem grandona. Eu sou a filha do Iau, não é do Jabal?
Desperta tu que dorme, para com esse negócio, eu tô pecando todo dia, toda hora. Aí eu pego por sonho, pego por isso, pego não sei o que, isso, aquilo, outro e tal. Sabe por que que você peca em sonho? Olha aqui pra mim aqui, para a honra e glória de Deus, é porque você fica cobiçando as coisas durante o dia por aí afora e atualmente vai dormir, você vai dormir com a mente poluída. Eu falo porque já aconteceu comigo. Eu sou perfeito? Evidente que não. Aí eu vou mentir? Mentir nada que esteja rápido na minha vida. Quem não peca? Teve anos na minha vida que eu nunca fui perfeito. Ninguém é perfeito, a gente peca. Eu fui dormir com a minha mente poluidona. Poluidona. E eu tive um sonho diabólicozão. E aí? Por isso que eu falo pra você, sabe por que que você dorme, você peca até dormindo? Por causa disso. Tome o meu exemplo para ti, para a honra e glória de Deus, e pare com isso. E dorma em paz, amanheça em paz. Eu tive um sonho, uma porqueira, num pecado, numa podridão. Sabe por quê? O diazão, viajando no maionezão, abraçando o diabão. Porque se você está pensando em safadeza por aí afora, seja o que for, você está pensando em Cristo, você está com Cristo. E é por isso que, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tome por exemplo, que a partir de hoje você não peca mais em sonho. Aprende com o Degrechão Prichão, porque eu não sou perfeitão não, mas a gente tem que aprender. E durma em paz, porque o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Salmos 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu não desejo comidas, eu não desejo nada por aí afora, não desejo nada de ninguém. Os meus ouvidos, quando eu ouço música, que o que eu peço para o Eterno, a mesma coisa. Se for músicas que até que ainda convém, ainda que tem uma letra, isso, aquilo, outro, eu ainda peço para o meu pai. Pai, a música soa nos meus ouvidos, mas não faça morada na minha mente e nem no meu coração. Porque são os lugares da tua habitação. Que a partir de hoje você não viva mais pecando todo dia e toda hora. Porque se você viver pecando todo dia e toda hora, primeiro, Deus nem te atende mais. Possivelmente você está num pedido aí que já tem anos. Possivelmente você está... E Deus não me atende, Deus não me... Você sabe agora, você sabe por quê. Agora, passe o dia, pega aqui com o Degrechão Prichão. Eu tive foi um sonhão diabólicozão mesmo. Não tem esse negócio de vergonha, de não sei o quê, disso, aquilo, outro, não. Lembra no vídeo passado aí, que eu cobicei uma mulher aí, que eu já faz tempo aí, tempo pra trás aí, que eu não sei nem se era casada, se era solteira, não sei o quê, na rua por aí afora. E eu tive um sonhozão diabólicozão mesmo. Coisa tenebrosa mesmo. Que nem convém falar aqui. O diazão, viajando no maionezão, de noite fui dormir, sonhei, é porque vai só coisa boa de Deus, sonhei foi com as coisas mesmo do diabão mesmo. E aí, vai querer pecar todo dia, toda hora ainda? Porque Deus não atende a pecadores. Deus não atende a pecadores. E quando vier essas pragas na tua mente, mau pensamento, Pai, repreende, porque a minha mente, o meu coração, o meu corpo, é tudo teu. É o templo do Espírito Santo que habita em mim. Pai, me perdoa por esse pecado maligno. Maligno. E pergunta para o Degrechão Prichão. Degrechão Prichão, tu tem certeza do teu salvação aí? Não é nem da tua salvação, do teu salvação? Claro, porque eu tô com o meu eternão. 1 trilhão de vezão, certão da minha salvação com o meu eternão, porque sem ele, nada posso fazer. E vou te falar que o Degrechão Prichão é perfeito, não. Mas se não vigiar, se vier os pensamentos e ficar namorando os pensamentos, já era. E vem os pensamentos na mente do Degrechão Prichão, que eu não sou de ferro, ninguém é de ferro. Mas quando vem, ó, Pai, repreende essa praga da minha mente, Pai. Pai, repreende. Repreende. Pega. Memoriza a Bíblia. Ouve hinos. Ouve hinos. Memoriza a Bíblia. Fala com tua família. No tempo que, em vez de tu ficar vendo coisas por aí, fala com a tua família. Fala com um amigo. Fala de Deus. Fala com o irmão teu da igreja. Porque eu te digo uma coisa. Você vai viver em santidade, em santificação,
E quando alguém perguntar para você, você vai falar igual o The Great Preachão. Eu ainda não estou na eternidade, mas eu estou salvão com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sem Ele nada posso fazer. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Vamos aqui. Voltando aqui. Pergunta para os judeus se eles andam pecando todo dia e toda hora. Pergunta. Pergunta para você ver o respostão que você vai ter. Não é nem a resposta. O respostão que você vai ter. Aí lá, voltando aqui, ó, no sacrifício, na lei cerimonial. Vocês acham que era todo dia que nascia um cordeiro lindo e maravilhoso? Uma pomba linda e maravilhosa? Vocês acham que era bagunça assim? Para estar pecando todo dia, toda hora? Não, Nanina, não. Pecado. Pecado nunca foi brincadeira. E pecado nunca será brincadeira. Por quê? Pecado, o pai do pecado é o diabo. E ele não está nem aí para nada. Ele quer mesmo que você leve a graça na graça, que você fica nessa brincadeirinha por aí afora. Ah, eu vivo aqui no mundo, ninguém está escapo de pecar. Sim, justamente, eu estou escapo de pecar, eu peco. Eu estou dizendo que eu não peco? Agora, viver na prática do pecado? Nananina, não. Que eu não sou filho de Satanás. Olha bem dentro dos meus olhos aqui. Pegou a fita, como é que a banda toca quando se fala do pecado? É desse jeitão. Lembra? 1 João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, é filho do diabo mesmo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, se o nosso Eterno destruiu as obras do diabo, e quem é que pode nos perdoar os nossos pecados? Agora você já imaginou? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Eu vou até dar uma pulada aqui. Aí nós vamos chegar lá aqui, ó. Vamos sim, nós vamos chegar aqui. Nós vamos chegar lá aqui, ó. Vamos chegar aqui. Vamos sim, vamos dar uma chegadinha aqui, ó. Vamos dar uma chegadinha aqui. Nós volta já, nós volta lá. Aqui, ó, Romanos capítulo 8, verso 26, ó. A intercessão do Espírito, ó. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Agora você já imaginou? Volte aqui. Você já imaginou? Toda hora, eu peco todo dia, não, eu peco toda hora. Já imaginou toda hora? Pai, perdoa, Senhor. O Edinaldo, pai. Pai, perdoa, pai. Pai, perdoa, Senhor. Pai, com gemido inexprimível. Pai, perdoa, Senhor, o João. Pai, perdoa, Senhor, a Maria. Pai, perdoa não sei o quê. Pai, perdoa, Senhor. Pai, olha, pai, tá vendo o pecado, pai, toda hora. E aí sabe o que acontece? O Senhor atendeu Saul. Samuel passou a madrugada todinha tristonho e orando por Saul. E quando o dia amanheceu, o que o nosso Eterno falou para Samuel? Samuel passou a noite todinha tristão, não foi? E sabe o que ele falou o que o nosso Eterno falou para ele? Até quando, Samuel, andarás tu triste por alguém que eu tenho rejeitado? Hã? Eu sou melhor do que Saul? Você é melhor do que Saul? Ah, não somos não, né? Quantas batalhas nós guerreamos para o nosso Eterno? Hã? Lembra? A graça não existe só quando ele veio aqui, não. Porque se não fosse a graça, Satanás já tinha sido afuminado lá em cima. E lembra, tudo que está encoberto. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, essas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Nós iremos saber de tudo. Mas por que Satanás não foi fulminado logo lá em cima? Por causa da graça. Por que os nossos pais, Adão e Eva, não foram fulminados no jardim do Éden? Por causa da graça. Primeiro, por que a nossa mãe Eva não foi fulminada logo? Porque ela comeu do fruto primeiro. Sabe por quê? Por causa da graça. Por que Caim, quando matou Por que Abel?
Por que que Caim não foi afuminado quando matou Abel? Por que que ele não foi afuminado logo ali, ó, quando Caim matou Abel? Por que que ele não foi afuminado? Sabe por causa de quê? Por causa da graça. E sabe por que que eu estou pregando aqui? E sabe por que que você está me ouvindo aqui agora? Por causa da graça. Porque eu nunca fui perfeito. E se não fosse a graça, será que eu estava tendo certeza da minha salvação hoje? Hã? Se não fosse a graça, eu estava tendo certeza da minha salvação hoje? É evidente que não. Vamos para a eternidade? Que isso nunca mais saia dos teus lábios. Eu não tenho certeza da minha salvação. Será que eu vou ser salvo? Será que eu vou não sei o que, isso, aquilo, outro? Desperta tu que dormes e vamos para a eternidade. Pegou a fita que o pecado nunca foi, nunca será brincadeira? Já imaginou toda hora? Pai, perdoa, Pai, com gemidos inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis diante do nosso eterno, o nosso Cordeiro Santo que está lá no santuário, no Santo dos Santos, no santuário celestial, intercedendo por mim, por você, com gemido inexprimível. Aí você acha que eu vou estar nessa com meu Pai? Você acha que eu vou estar vivendo na prática do pecado? Para ele não me ouvir nunca mais? Nananina. Eu não sou filho de Satanás. Por isso que eu não me misturo com o filho de Satanás. Porque eu não vou desagradar o meu Pai. E nunca preguei para agradar o homem, nunca vou pregar. Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É desse jeitão que a banda toca. Lembra? A partir de hoje, você vai virar uma página na tua vida. Uma página na tua vida. E nessa página, você vai escrever logo lá, bem no comecinho dela, assim, ó. A partir de agora, eu tenho certeza da minha salvação. E eu nunca mais vou andar abraçado com o diabão, porque eu sou filho do meu eternão, do meu Criador, e o Cordeiro Santo verteu o seu sangue do madeiro por mim e me comprou por um preço inegociável. Eu sou uma pérola para o meu Pai. Escreva nessa nova página da tua vida. Vamos lá, continuando, vamos lá, ó. Verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue. Lembra, 1 João, capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Sabe por quê? Porque é afogado na água, é desafogado da água para uma nova vida, só que não vai viver a nova vida. E tem muitos aí que não estão vivendo a nova vida. Estão vivendo na promiscuidade, na mentirada por aí afora e achando que Deus está perdoando. E vivendo o quê? No pecado. Vivendo no pecado. E se morrer na prática, pode passar 1000 anos desse jeito. Morreu perdidão. Abraçadão com o diabão. Desperta tu que dormes. É o nosso bem mais precioso. Lembra que é o nosso bem mais precioso. É a nossa eternidade, é o nosso Pai. Nós não podemos amar os nossos filhos mais do que ao nosso eterno, e nem nossos filhos podem nos amar a mais do que o nosso eterno. O eterno em primeiro lugar. Aí você acha que eu vou ser amigo
de falsos pastores, de falsos profetas, de filho de Satanás que não se arrepende, que joga a lei do meu pai por terra, o princípio do meu pai por terra, zomba, sapatia e por aí afora, na derdenha, isso, aquilo, outro, você acha? Prova pra mim, prova pra mim. Que é filho do meu pai, aceita o meu pai, se converta dos seus maus caminhos e viva. Aí eu vou dizer, estava no encalço de Lúcifer, mas passou para o lado de onde nunca deveria ter saído, para o eterno. E muitos morreram nessa prática. Muitos morreram nessa prática. Odiando a lei do eterno, ensinando os outros a odiar a lei do eterno, a lei do meu pai, os mandamentos do meu pai e a santa aliança do meu pai, que é o santo sábado. Eu vou ser amigo do inimigo do meu pai? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Prova pra mim. Prova pra mim. O que a palavra do nosso pai fala aqui, ó? Verso 12 aqui, ó. João, capítulo 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Lembra bem disso. Prática do pecado, nunca mais. Grava bem. É a luz do mundo. E lembra o que nosso pai falou? Ó, João capítulo 8, João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. De mim quem? Dele mesmo. E aqui ele está falando que ele é o quê? Ó? A luz do mundo. E no finalzinho, vamos ler de novo para ficar bem bíblico aqui, ó. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Lembra? Salmos, number 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet. Presta atenção. Thy word is a lamp unto my feet. Era light. Presta atenção. Era light unto my path. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ele é a luz do mundo e nós temos que estar com a luz e a luz em nós e não as trevas, que as trevas devem repreendido. Pegou por que você anda por aí afora dormindo, pecando, né? Por aí afora, até o pecado até em sonho. Vai nessa que você vai se dar bem. Já imaginou você dormindo no lamaçal de pecado, sonhando no lamaçal de pecado e te dá um infarto? Já imaginou? Você vai para onde? Desse jeito. Desperta do que dorme. Experiência. Eu não sou de mentir. Não gosto desse negócio de mentir, não. O papo aqui é reto e é direto. Eu não sou perfeito. Dormi sonhando mesmo com as porcariadas aí. Se eu tivesse morrido no sonho, me diz. E aí? Me diz. Hã? Se eu tivesse morrido na porcaria que eu tava lá no sonho, tivesse dado um infarto. E aí? Como era que o The Great One Preachon tava? Só ia ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão, com as porcariadas dele, para que você esteja repreendido da nossa vida. E agora está um exemplo aqui, ó, meu para você, para que você nunca mais caia na cilada de Satanás para dormir por aí afora, sonhando por aí afora, pecando em sonho.
Vamos lá, vamos para a palavra do nosso Pai, ó. Lembra, a você que matou, roubou, estuprou por aí afora, como eu falei antes, vamos ver o que a palavra do nosso Pai tem para mim e para você. Quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para te apedrejar? Cumpriu tua pena, pagou tudo, tá pagando, esse vídeo chegou até você, desperta tu que dormes e faz isso que você já está no teu coração, aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vamos para casa. Amém? Vamos aqui, ó. Ezequiel 18, capítulo 20, verso 26 e 28. Vamos lá, ó. Não, Ezequiel capítulo 20, capítulo 20 ao 24. Capítulo 18, verso 20 ao 24 e verso 26 ao 28. Vamos aqui. Sabe a você que está dando uma de santão por aí afora, isso, aquilo, outro? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Porque para ganhar a salvação, manter a salvação não é fácil. Mas para perder a salvação é fação. Desperta tu que dormes. E depois que perdeu já era. Não conquista mais não, tá? Vamos aqui, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Não será o que de gretão prichão? Mortão! O perverso. O perverso. O perverso. Vamos aqui, continuando. Aqui, ó. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Sabe por quê? Que você pode ter matado, estuprado, roubado, a porcaria por aí fora, como eu falei no começo do vídeo aí, ó. Edinaldo, eu sou uma porcaria, eu sou uma praga mesmo, que nem Deus não me quer mais. Ei, o primeiro passo já é esse. Reconhecer que você é uma praga mesmo, uma porcaria, que você está fazendo tudo que não presta. Sabe o que acontece? Agradou o Eterno. Se arrependa dos teus maus caminhos em amor e em verdade. Aceita Cristo. Batize-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a maldade, toda a iniquidade, toda a injustiça que você cometeu vai ser jogada no esquecimento. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós em relação a isso? Vamos? Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quem sou eu para te julgar, para te apedrejar? Lembra que o Degrutião Prichão também, se tivesse morrido num sonhão, uma porcariona, tinha morrido perdidão? Se não fosse a graça, a mesma graça que está te alcançando aqui agora, que te alcançou para a honra e glória do nosso Eterno, aí sabe por que não vai lembrar? Por causa disso aqui, ó, Miqueias, capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vai lá alguém pegar o meu pecado e o teu pecado nas profundezas do mar, porque por aí afora fala que o mar, o lugar onde já alcançaram foram 12 mil metros, ou seja, 12 mil quilômetros de profundidade. E pode ser mais, o mar pode ser mais fundo. Vai lá alguém pegar o meu pecado, os meus pecados e os teus pecados nas profundezas do mar. Vai. Por isso que o Senhor se esvaziou de toda a sua glória para se fazer maldito, para se fazer pecador, verter seu sangue no madeiro por mim e por você, para nós termos direito à eternidade e que nós venhamos valorizar cada dia, cada passo, cada momento. Lembra que o Degrutião Prichão não é um crentão tristão? Por aí afora eu choro, eu tenho meus momentos, mas é que a alegria aqui transborda. Sabe por quê? Porque o meu Pai morreu por mim.
E eu vou andar triste para quê? Ser um crente triste para quê? Para dar um mau exemplo para o meu pai? Cadê o teu Deus? Tu só anda triste de cabeça baixa. Fala isso pro Degratião Prichão. Vem com essas graçonas com o Degratião Prichão. Porque o Degratião Prichão aqui é alegria, rapaz. Aqui é potência. Aqui é potência. E olha que o Degratião Prichão, mas se um dia Deus me der para me contar o testemunho do Degratião Prichão aqui, você vai ver assim, rapaz, esse aí mesmo é uma fé mesmo. Porque não é mérito meu, não. É mérito de Cristo. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso eterno. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Deus não tem prazer na morte do perverso, mas infelizmente muitos morreram perdidos. E muitos, até você e eu, tá aqui, eu tô pregando aqui, ó, nesse vídeo. Algumas pessoas morreram perdidos. Nesse dia que você está vendo esse vídeo, se é de dia, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, algumas pessoas, ou possivelmente muitas pessoas, morreram perdidos. E muitas pessoas ainda vão morrer perdidos, porque é profecia, está escrito. Mas que não seja nenhum de nós, nem filho, nem descendente, nem nada nosso, que esteja tudo repreendido da nossa vida, a perdição. Amém? Vamos lá, ó. Voltando aqui, ó, verso 22. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Você está se convertendo dos teus maus caminhos. Batize-o e vamos para o nosso lar celestial. E junte-se a nós e vamos pregar a santa e bendita palavra do Eterno. Lembra, quem sou eu para te apedrejar? E não ligue para quem vai te apedrejar. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Vamos aqui agora, ó. Aqui, ó. Mas agora o justo, né? Olha aqui, ó. Verso 23. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que fazia o perverso, acaso viverá? Lembra? A você que caiu aqui, que está desviado dos caminhos do Senhor, vamos pegar aqui já no embalo. Lembra que possivelmente você conhece pessoas ou histórias de pessoas que passou 10, 15, 20, 30 anos na igreja por aí afora, 1 mês, 2 meses, se afastou dos caminhos do Senhor, foi bem para longeão, ou se não bem para o mundão, e ficou lá na farra por aí afora, e morreu fazendo plano para voltar, mas não voltou, morreu lá no mundão. Será que deu tempo de se arrepender? Só estava ele e Cristo lá, no momento do seu último segundo de vida, e vivendo na promiscuidade. E aí? Eu te pergunto, é o que você quer para você também? Morrer longe do Eternão? Então volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do Eterno. Volte, volte, volte. Não foi à toa que você caiu aqui. Volte, volte para a honra e glória do nosso Eterno. Volte. Vamos lá, ó. De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Volte para onde você nunca deveria ter saído. Volte para a presença do Eterno. Volte para a honra e glória do nosso Pai. Volte, volte, volte. Volte. Vamos aqui, ó. Continuando. Verso 26. Aqui, ó. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o perverso, você perdido, se convertendo, aceitando a Cristo, aqui, ó, mas, verso 27, mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Aqui, ó. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Meu irmão, lembra, você que matou, estuprou, roubou, tá preso, saiu da cadeia, pagou tua pena, que tá pagando, que verdadeiramente sentou no teu coração assim, ó.
se cumpriu na tua vida, nesse exato momento assim, ó. Hebreus capítulo 3, verso 7 ao 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como foi na provocação. Zacarias capítulo 4, verso 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se entregue para Cristo e deixe o Espírito Santo conduzir você, se apossar de você e você viver com Cristo e Cristo viver em você. Amém. Para a honra e glória do nosso Pai. Amém. Que não se cumpra isso aqui mais na tua vida. Ó. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo de Israel é destruído porque lhe falta o entendimento. É destruído mesmo. Destruído mesmo. Porque lhe falta o entendimento. É destruído mesmo. Vamos para casa, meu irmão. Vamos para casa. Vamos para o nosso lar celestial. Amém? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Mais duas leiturinhas aqui, meus irmãos, para nós fazer o fechamento do vídeo, amém? Para a glória a Deus. Mais duas leiturinhas, amém? Vamos lá. Qual coisa eu dou um acréscimozinho em alguma coisa. Vamos lá aqui agora, aqui, ó. 1 João, capítulo 1, verso 5 ao 10. Vamos aqui. O que o nosso Eterno faz por mim e por você, comigo e com você, com as nossas porcariadas, nossas transgressões e pronto, e acabou. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Que nós vamos ser isso aqui na presença do nosso Pai, ó. Aqui, ó. O que fala aqui, ó? Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Vamos lá o texto, vamos lá, ó. 1 João, capítulo 1, verso 5 ao 10. Vamos lá, ó. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Lembra? Em João, capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Que a prática do pecado esteja repreendida da nossa vida. Nós não somos filhos do diabo. Que história é essa? Ele tá aqui, ó, tá me rodeando aqui, tá te rodeando aí, ó, essa porcaria, porque, ó, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, a palavra do nosso Pai fala assim pra nós, ó: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, que ele com o diabão dele, com a diaboa, com o diabito, com o diabo, bota tudo pra cá só, e seja repreendido da nossa vida. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá aqui, ó. Vamos lá, continuando. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. E quem vai ficar fora da eternidade, ó? And whosoever loveth and maketh a lie. Todo aquele que pratica a mentira. Ninguém vai entrar na eternidade. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão com luz, com as luzes. Lembra que o da igreja campeão não conhece esse negócio de estar pecando todo dia, toda hora, não sou filho do diabo, que história é essa? Tá repreendendo a minha vida. O diabão, a diaboa, bota essas porcarias tudo pra lá, repreende a nossa vida.
E lembra, quando o Degrechão Prichão peca, o Degrechão Prichão fica revoltadão. Revoltadão, porque o Degrechão Prichão deu um vacilão e foi levado uma rasteira pelo diabão por aí afora. Que ele esteja repreendido da nossa vida, essa praga. Se vacilar, quando pensar que não, ó, pá, se namorar o mau pensamento, já era, pecou, já era. Se namorar, presta atenção, se namorar que o desejo que veio aqui, ó, o que vier aqui que não edifica o eterno, que abomina o eterno, já era. Já era. Vamos lá, ó, continuando. Verso 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, ou seja, somos mentirosos. E quem é o mentiroso? Eu vou dizer para você que eu não peco? Eu não sou nem louco de falar um negócio desse. Que eu peco, eu não vivo na prática do pecado. Porque Eclesiastes capítulo 7, verso 20, a palavra do nosso Pai fala assim, ó, não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque. Grava bem, que não peque. Grava bem. É diferente isso aí. É diferente. Não é viver na prática do pecado. Aqui, ó. Mas olha o que ele é. O que ele faz comigo e com você, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10. Ei, o nosso Senhor, vamos lá, ó. Nós vamos estar com o nosso Pai. As soon as possible. Ai de vocês, ai de algum de vocês aí. Se naquele grande dia, quando se eu morrer primeiro, quem morrer, quando se estiver vivo, quando nosso eterno, nós pode nunca se ver aqui do outro lado da telinha. Mas naquele grande dia lá, eu quero que você chegue assim e fale assim com o Degrechão Prichão mesmo assim, ó. Ô Degrechão Prichão, eu tava passando lá naquele canalzão lá, tu lá falando lá que teve um sonho lá com o diabão, com a diaboa lá. Mas aí, ó, olha eu aqui, ó. Eu não vivi mais na prática do pecado, Degrechão Prichão. E olha aqui nós nos dá aquele abração aí, para a honra e glória do nosso eternão. E nós adentrarmos nas mansões celestiais, amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos para casa, meus irmãos. Vamos para casa, ó. O Senhor está só colocando assim, ó, os últimos detalhes assim, ó. Na minha mansão e na tua mansão. Amém? Vamos lá, ó. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Senhor, que seja repreendido. Se o Degrechão Prichão não tem vergonha de dizer que teve um sonhão aí, uma coisa tenebrosa, uma porcariada por aí afora, que eu não gosto de mentira, eu não ando com esse negócio, eu vou dizer que eu nunca cometi pecado, que eu não tenho pecado diante do meu Pai, eu peco. Lembra, quando eu peco, o Degrechão Prichão fica revoltadão. Pergunta para um judeu lá, pergunta se ele anda pecando todo dia e toda hora, com o negócio de pensamento, pecando. Pergunta para você ver o respostão que ele vai te dar nos teus ouvidão, pergunta. É, vai, brinca com esse negócio achando que é brincadeira, vir na prática do pecado, pecando todo dia e toda hora. E aí, ó, olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Primeiro, vamos nós dar um acréscimozão aqui, ó. 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 2. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Porque o mundo inteiro está cheio de pecadorzão por aí afora, senhor não? Senhor não? Se viver na prática do pecado, já era. Já era. Desperta tu que dormes. Amém? E como é que não vive na prática do pecado? Observando os mandamentos do nosso Pai, ó. E o que 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4 fala, ó. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. E lembra que está o que nele? A mentira, é mentiroso. E o mentiroso não vai entrar onde? No reino dos céus. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá para nós fazer um fechamento do vídeo em Revelation, vamos?
Quem vai ficar de fora da eternidade, ó. Revelation chapter 21, verse 27. And there shall no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but the which are written in the Lamb's book of life. Na tua Bíblia, você vai estar assim, ó. E nela nunca jamais penetrará coisa alguma, na eternidade. E nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem qualquer que pratique abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, que nós vamos estar assim, ó, com o nosso nomão carimbadão, com o nosso nomão escrito no livro da vida, com o nosso passaportão celestial carimbadão e assinadão com letras de quê? The Great Preachão. Gold, golden, ourão, para a glória do nosso eternão. Amém? Lembra, o mentiroso não vai entrar na eternidade. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aí, ó? Revelation chapter 22, verse 15 to 16. For without dog and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? Meus irmãos, vocês estão aprendendo inglês, vocês podem ler assim, ó. For without. Vocês podem ler assim, tá? Não tem problema não. Eu leio assim, ó. For without. Vocês podem ler, ó. Without. For without. Tá? Não tem problema não. Dá na mesma coisa. Sabe que não tem esse negócio não, ó. Vamos lá. For without are dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. Aqui, ó. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, tenho enviado meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. Na tua Bíblia pode falar resplandecente estrela da manhã, dá no mesmo. Amém? Para glorioso. Mas quem vai ficar de fora? Os mentirosos. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E qual é o tema, meus irmãos? Qual é o tema? O tema é: confessa o pecado e abandona. A você que caiu aqui de paraquedas, que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, eu te peço, aceite-o para a honra e glória de Deus. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. Pare com isso. A você que está desviadão dos caminhos do Senhor, eu te peço, volte para o lugar de onde nunca você deveria ter saído. Lembra que eu sempre falo, 5, 10, 1 mês, 15 anos, 20 anos, pessoas que serviam a Deus, possivelmente você tem um conhecimento, se afastou de Deus só fazendo planos para voltar e não voltou. É o que você quer para você? Aí de novo, mas eu vou amanhã, depois, o mês que vem. Os outros também morreram nessa mesma linhagem. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Tiago, capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Vós sois apenas como neblinas que aparecem por instante e logo se dissipa. Para você que não sabe o que é neblina, é um sereninho que cai durante a noite, pode estar no verão. Se você acordar na madrugadinha ainda, antes do raiar do sol, antes do sol raiar, você vai ver ali ainda, nem que seja um faralinho nas plantas. Isso é neblina. Amém? Para honra e glória do nosso Pai, amém? Porque quando o sol bate, ela logo se dissipa. Provérbios capítulo 27, verso 1. Não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então aceite Cristo hoje, agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vamos para casa, para o nosso lar celestial, amém? Meus irmãos, vamos orar para fazer o fechamento do vídeo com oração, para a glória de Deus, amém? Ore conosco. Curve suas frontes e feche teus olhos, oremos. Grandioso Deus, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Obrigado por mais um tema, por mais um vídeo, por mais um aprendizado.
eu te peço, Senhor, que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos para os meus irmãos, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, Senhor, que estão ainda, Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, tira toda incerteza, Pai, da mente e do coração dos meus irmãos, Senhor, das tuas ovelhinhas, Pai, que não tem dúvida, Senhor, da tua salvação, Pai. Pai, tem misericórdia, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que ao nós pecarmos, que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. Não somos perfeitos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, em um lamaçal de pecado, Pai. Mas, Pai, eu te peço que o Senhor não nos deixe aqui, Senhor, nem um segundo sequer, Pai. Porque sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude para que nenhum de nós aqui, Senhor, venhamos viver, Pai, na prática do pecado e na prática, Senhor, da santificação, Pai. Para a honra e glória, Pai, do teu santo nome. Pai, eu te entrego todos nós nas tuas mãos. Te peço que o Senhor nos ajude para que nenhum de nós aqui se perca. Todas as pessoas estão chegando todos os dias nessas redes sociais, que não seja, Pai, apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas que seja números a mais, Pai, sempre para as tuas mansões celestiais. Pai, entregue todos nós em tuas mãos. Nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos, te rogamos, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, que é bendito, que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas para todo sempre, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, que nós venhamos ser como nosso Pai, passar para o mundo que em nós habita uma luz e que essa luz pode habitar em mais pessoas por onde nós passarmos, ainda que com 100 palavras nós venhamos falar do amor de Cristo. Mesmo com que 100 palavras nós iremos anunciar o segundo advento de Cristo. Mesmo com que 100 palavras as pessoas possam ver Cristo em nós. Não por vaidade, por mérito, mas porque o nosso Senhor deixou as mansões celestiais e se fez maldito no madeiro por mim e por você. Como está escrito, Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Ora, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Ele se desvaziou de tudo, se fez maldito no madeiro por mim e por você. E agora, só cabe a mim e a você mantermos a nossa salvação em santificação com Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. E tão breve nós estaremos com Ele na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Confesse os teus pecados, abandona os teus pecados e aceita Cristo como teu Salvador, a você que não aceitou. E a você que está brincando, seu João no meio trigão, pare com isso. A você que desviou dos caminhos do Senhor, volte para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Qual é o tema? O tema é: confessa o pecado e abandona. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Deus abençoe a todos. The Lord peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.